E uma outra curiosidade é, quando vê 6 pontas, assim, é porque é James Webb, porque ele tem 6 braços. Quando for 4 pontas, é o Hubble, porque ele tem 4 braços. Então, esses riscos são os braços do telescópio que a luz chega e é meio que, assim, tapada, né, pelos esses braços e acaba saturando. Mas então, assim, quando for 6 é o James Webb, quando for 4 é o Hubble. O James Webb é o maior que tem, é o melhor. É o melhor, por enquanto, é o mais né? tecnológico. Por enquanto é o que tá construindo. De tamanho Chile, é basicamente a vai ser o mesma maior. coisa. Tipo, pra tirar uma foto dessa é meio que o mesmo tamanho. É a tecnologia que muda de um pro Não, outro. ele é bem maior. Bem maior. Ele tem 6 metros, enquanto o Hubble acho que tem 2, se não me engano. E a área dele... Agora eu não lembro o valor exato da área, mas a área é várias vezes maior do que a do Hubble. E isso afeta muito a resolução de uma imagem, né? Quanto maior a lente, melhor. Quanto custou um desses, você sabe? Ele custou, acho que se não me engano, 1 bilhão. Mais de bilhões. Chegou no bi. Chegou no bi. Agora não lembro exatamente o valor, mas chegou no bi. E na prática, esses estudos, essas imagens, essas capturas aí, como elas podem ajudar a tecnologia na prática? A gente tem esses experimentos que a gente pode trazer dessas imagens, desses reflexos, de toda essa referência de matéria, de buraco negro para a gente operar na prática? Não, essa pergunta, assim, até ia responder agora relacionada à primeira, mas... Essa pergunta foi boa? Foi. Então, Eu ia até... coisa de quem tem diploma. Primeira vez esse ano. Do buraco negro. Conseguiu. Obrigada. Não, mas... então, assim, pra ter ideia, né, que você perguntou até do valor dele, aí já juntando com essa pergunta, o James Webb é a coisa mais tecnológica que a humanidade já criou. Assim, e a tecnologia necessária pro James Webb, desde a criação dele até colocar ele no ponto que ele tá no espaço, foi a coisa mais tecnológica, assim, de longe. E toda a tecnologia envolvida nele é usada pra ciência, né? Até mesmo, por exemplo, o espelho dele, que tinha que ser assim, um polimento absurdo, assim, na escala quântica mesmo. E a tecnologia que fizeram para verificar isso, hoje é usada para criar chips, para tratamento médico mesmo. Então, assim, porque, por exemplo, cirurgia no cérebro, que precisa de uma coisa assim, milimétrica, é utilizada. Então, toda essa tecnologia, ela é transformada para a humanidade. E um exemplo até da foto do buraco negro é que a área que a gente, assim, se a gente pudesse dar o crédito para uma área dentro da ciência, a área seria da radioastronomia, que é justamente a astronomia em rádio, né? E, curiosamente, a radioastronomia é a responsável pela criação do Wi-Fi. Então, hoje a gente tem um Wi-Fi por causa da radioastronomia, que aumentando a tecnologia dentro da radioastronomia, eles perceberam que, pera lá, a gente consegue passar informação usando o Wi-Fi. E aí foi ali que nasceu a ideia do Wi-Fi. E isso é assim, você vê o quanto... A utilidade do negócio. E esse novo, o que está sendo construído agora no Chile? E desculpa, quanto tempo ficou pronto esse? O James Webb? Ele começou a ideia dele já começou quando o Hubble foi lançado. Isso foi no começo da década de 90 e final da década de 80. Então deve ter feito vários testes até ficar realmente pronto para o uso. 30 anos. Mais 30 anos, Tanto que, assim, a gente até tinha uma piada dentro da astronomia, que era o seguinte, tinha até um gráfico. É quando que o James Webb fala que vai lançar e a época que ele realmente vai lançar. Tinha um gráfico. Porque todo ano falava, faz uns 10 anos. Não, esse ano o James Webb... Tipo obra do metrô. Tipo obra do metrô, igualzinho. Tipo Avatar 2. Tanto que ano passado, quando anunciaram que ia lançar... A gente fala, não vai lançar. Não vai lançar. Aí já tá acostumado, todo ano falam isso. Aí quando lançou, todo mundo, caramba, lançou mesmo, né? Que lançaram. Ele fica no espaço. Ele fica no espaço, num ponto que a gente chama de ponto de Lagrange. É difícil falar porque é francês, se não me engano. E esse ponto a gente fala que é uma anomalia gravitacional. Porque é um ponto que tá entre a Terra, Lua e Sol, que meio que a gravidade dos três se anula ali. Então você não precisa... Nossa, que doideira. Você não precisa consertar a órbita dele. Então ele orbita o Sol junto com a Terra. Ele vai girando. Vai girando...
É como junto com a se Terra. fosse um caminho específico, só ali que ele pode... Só ali que ele podia. E que ali orbitar. era onde tem menos... Precisa gastar combustível. Porque todo o telescópio, ele precisa ficar sendo arrumado toda hora. Ali não. Ali é só deixar ele ali. Tá na banguela lá o tempo inteiro E você não precisa fazer muita coisa, assim. Só alguns meses ou anos que precisa fazer uma pequena correção, assim. E aí, esse é o combustível que ele gasta, a energia que ele gasta. E ele, para poder tirar as fotos, precisa de várias pessoas para tirar as fotos ou não? Então, em geral é assim. O tempo padrão para poder obter uma foto dessa é a mesma logística daquela do buraco negro ou não? É menos? É uma logística parecida, porque como que funciona para obter fotos na astronomia, né? Por exemplo, tem um projeto, por exemplo, o GMT mesmo, que vai lançar agora. Eles abrem, então, um processo seletivo que todo mundo manda. Tem que explicar bonitinho, assim, é um relatório bem bonitinho. O que você quer fotografar, por que você quer fotografar aquilo, qual é a contribuição científica que essa foto vai ter. Você tem que mandar tudo, assim, bem explicatinho. E aí, um comitê de avaliação vai pegar aquilo e vai avaliar se vale a pena. ou não. Tanto que do James Webb, se não me engano, saiu ano passado os resultados, né? Então todo mundo mandou bonitinho e tal. E assim, James Webb, todo mundo queria usar o James Webb, todo mundo. E aí eu lembro que quando saiu a lista, né, de pessoas que ia usar, que é a primeira fase. Agora, se não me engano, abriu o segundo processo seletivo, que é para a segunda fase do James Webb. Eu lembro que muita gente ficou assim, não consegui, porque recusaram. Mas no Brasil teve 2 projetos aceitos no Brasil. Justamente para buracos negros. Um era do IAG, que era do professor Roderick, com a Catarina. A Catarina, infelizmente, agora ela está na Alemanha e o Roderick está na Holanda, mas ainda assim o projeto foi do IAG, né, que saiu. E o segundo projeto se não me engano, em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, com o Rogemar e a aluna dele, que também vão estudar quasares, que são buracos negros que estão se alimentando muito. Então, esses são os 2 projetos que o Brasil que vai usar o James Webb. Então, o que eles fazem? Eles definem um tempo, né? E aí, nesse tempo, dia tal, horário tal, vocês vão usar o James Webb. E aí, eles colocam lá as coordenadas que o James Webb vai olhar e vai obter informação dali. E aí, eles pegam... Então, assim, aí tem casos que, por exemplo, quando você abre, até o Sacani mostra nas lives dele. Quando você abre o site lá, mostra exatamente a informação chegando. E alguns têm um cadeadinho, que quer dizer que o próprio pesquisador ainda não viu aquela imagem, não processou, não publicou o artigo. Então, aquilo vai ficar um cadeadinho por um tempo. Aí, depois libera o cadeadinho, que é assim, aí todo mundo pode usar e ver aquela imagem, o que o James Webb observou. Depois que saiu o estudo, os artigos... Depois que saiu o estudo dos artigos,